Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de agosto de 2015, é uma sexta-feira. Nosso verbete é de número 3.486. Ele tem 6 páginas, 54 logias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o paradesconfiômetro, da especialidade autovigilanciologia. E ele foi escrito por mim mesma, Dulce Dal. Agora, aqui na definologia, o paradesconfiômetro é a capacidade de a consciência desconfiar quando está sendo inconveniente ou excessiva perante os compassageiros evolutivos, consciens e ou consciexes, exercitando a autocriticidade e o autodiscernimento, posicionando cosmoeticamente ante as diversas injunções existenciais multidimensionais. Aqui na pensenologia, o holopensênio pessoal da autocriticidade, o holopensênio pessoal da perspicácia cosmoética, o holopensênio da interconviviologia lúcida. E aqui na fatologia, o ato cosmoético de ter desconfiômetro em favor dos outros. A manifestação pessoal calibrada, o bom tom interconvivencial, o respeito à inteligência alheia, a aplicação do dosímetro na tarefa do esclarecimento, a sabedoria das intervenções oportunas, a interassistencialidade ancorando a grupalidade cosmoética, a anticonflitividade pessoal mantendo a refratariedade cosmoética, a heterocriticidade em prol da tares, a autocriticidade cosmoética enquanto eixo evolutivo da consciência lúcida. E aqui na parafatologia, a conjunção da sinalética energética e parapsíquica pessoal ao paradesconfiômetro, o emprego lúcido do paradesconfiômetro perante os amparadores extrafísicos, a banalização da inarredabilidade de um intermissivista integrar vitrine multidimensional, o exemplarismo dos limites cosmoéticos dos amparadores extrafísicos, o exemplarismo do paradesconfiômetro da consciência lúcida, em ação, interpretando corretamente os fatos e parafatos interconectados. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para duas listagens, né? Tem aqui a primeira, que é uma caracterologia com 20 características não excludentes entre si, de personalidades imaturas ou ignorantes quanto ao emprego do paradesconfiômetro na diuturnidade conviviológica. E aqui a gente tem uma outra listagem na página 25, que é teática, que são 20 traços, posturas ou condições próprias da consciência desenvolta quanto ao paradesconfiômetro. E aqui na remissiologia, a gente destaca autoconstrangimento cosmoético mínimo, autovigilância ininterrupta, binômio admiração-discordância, conduta cosmoética, inteligência conviviológica. Agora, aqui na frase enfática, o desenvolvimento do paradesconfiômetro conduz a consciência autocrítica à compreensão teática dos limites cosmoéticos da interconviviologia, em favor da homeostasia pessoal e grupal. E na questionologia, você, na condição de sempre aprendente, admite ser o uso do paradesconfiômetro instrumento útil à evolução pessoal e grupal? Quais posturas multidimensionais vem adotando em prol do autodesenvolvimento de tal competência? Aqui na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora vamos à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão.
autocriticidade para diplomacia, para percepção, cosmoética para dever, deslizes, sinalética, percepção, indiscrição, simancol, perspicácia, para direito, homeostasia, interconvivialidade, parapsiquismo, paramancômetro, maxifraternidade, heterocriticidade, autovigilanciologia, interassistenciologia. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui no verbete propriamente dito, eu gostaria de fazer uma chamada para a segunda semana de holotecologia. Nessa semana vai ter a terceira edição do curso Holotecologia e Cosmovisiologia, e a gente reitera aí a importância da holoteca para as nossas proexes, né, para os nossos estudos, as nossas pesquisas. Lembrando que tem esse projeto proposto pelo professor Valdo Vieira, que é o Megacentro Cultural Holoteca, cujo objetivo, entre outras coisas, não é ter uma disponibilidade maior de espaço e de exposição desse grande acervo da Conscienciologia, né? Um legado também deixado pelo professor Valdo Vieira. Enfim, esse curso, essa semana, ela tem várias atividades, tem o curso, tem também o Círculo Mental Somático, especificamente sobre isso, tem várias palestras, né? E também algumas oficinas. Então, a gente convida vocês, e quem quiser mais informações, por favor, procure o CAEC, telefone 45 3525 2652. Essa segunda semana ela vai ocorrer de 30 de outubro a 6 de novembro, tá certo? Então, pessoal, todos convidados. Agora eu queria então entrar aqui no paradesconfiômetro e, antes de mais nada, eu queria comentar assim, da minha ideia de escrever esse verbete. Eu comecei pensando em escrever simplesmente desconfiômetro, e depois eu fui percebendo o quanto que a gente precisa manter o paradesconfiômetro, ou seja, englobando a questão do parapsiquismo, a questão da multidimensionalidade, para que a gente possa viver mais plenamente de uma maneira cosmoética, né? Essa questão da nossa convivialidade e das nossas interrelações, buscando aí alguma coisa mais sadia, mais condizente com a nossa condição de intermissivistas e com passageiros evolutivos na CCCI, claro, integrando aí a SOCIM, é claro. Então, daí partiu essa ideia, eu comecei a pesquisar e tudo, e também, há muitos anos, eu fiz parte de um evento da Cosmoeticologia, e onde eu apresentei um trabalho sobre a questão de posturas paradiplomáticas, enfim, era alguma coisa assim o título. E eu relacionei muitos itens sobre essa condição, que no fundo diz respeito a essa falta de desconfiômetro, né, vamos dizer assim, que a gente eventualmente pode ter. Então é isso, essa foi minha principal motivação, assim. Mas esse trabalho, assim, essa pesquisa, ela juntou duas características minhas, que são características neutras, né? Elas podem ser nosográficas como homeostáticas. É uma questão de um senso de observação que eu tenho, e que pode ser positivo ou negativo, porque às vezes você observa muito e você pode passar da conta e ser muito crítico, né? Mas por outro lado também você também passa a tender a ter mais autocriticidade. Então tem os dois lados. E isso, assim, além dessa questão desse senso de observação,
uma outra característica, que é essa questão mesmo da análise de comportamento. Eu gosto de fazer isso, assim. É uma característica minha, assim, quando eu estou trabalhando assim em grupo, eu gosto de fazer isso. O que também é uma coisa neutra, né? Pode ser boa, pode ser ruim, enfim, não estou aqui me gabando de nada. É uma condição que você pode aproveitar bem ou mal, né? Mas, enfim, esses dois conceitos me levaram a escrever, a fazer essa listagem, enfim, a mergulhar nesse assunto e a ter essa questão do desconfiômetro, do paradesconfiômetro, como algum valor, né? Alguma coisa que eu prezo, que eu tento, de algum modo, buscar. E, claro, percebo também o quanto que, em algumas circunstâncias, eu fico bem distante de colocar isso em prática. Então, é isso. Agora, a gente, ao longo aí da tertúlia, vai debatendo, né? E tentando clarear aí o que a gente está propondo de conceito. Agora, a gente tem aqui uma primeira pergunta, que é na própria Fatologia, na página 21. Ele pergunta assim: como podemos ficar mais afiados, mais atilados ao ato cosmoético de ter desconfiômetro em favor dos outros? Olha, eu penso que a coisa mais importante é realmente você ter essa preocupação, você ter essa noção de buscar manter limites, né, para a sua atuação, de você realmente procurar ter uma convivialidade mais sadia. Isso é a primeira coisa, porque se a pessoa nem considera essa hipótese, ou se ela nem tem essa preocupação, aí fica bem mais difícil, né, de você desenvolver e ficar mais afiado com o tema. Agora, aqui na página 22, na terceira e quarta linha da própria Fatologia, eu coloquei aqui alguns itens que, na minha opinião, ajudam muito, assim, no dia a dia, né? Por exemplo, você buscar manter uma análise desapaixonada das coisas, né? Mais competente, mais técnica e com menos exacerbação emocional, com menos paixão por aquilo que... Paixão, assim, entre aspas, né? No sentido de você procurar ser mais equilibrado, mais neutro, menos veemente naquilo que você pensa, né? Porque, em geral, a gente tem opinião, a gente tem as nossas preferências, né? Sobre as coisas que acontecem, ou o que vem a ser discutido ou debatido. A gente, por exemplo, agora aqui na CCCI, para quem não está sabendo, quem não mora aqui mais especificamente, embora esse trabalho ele esteja sendo feito também à distância, né? A gente está num momento bem sério de discussão do que virá a ser o nosso colegiado da Conscienciologia, que tem a intenção de substituir, claro que não totalmente, mas boa parte das atividades do professor Valdo Vieira junto à nossa CCCI, né? Então, a gente sabe o quanto que esses debates, eles têm sido úteis e bem-vindos, e o quanto que a gente precisa manter aí uma certa retilinearidade, né? E uma certa isenção nas nossas predileções, para que a gente consiga ter mais competência nas nossas análises e até buscar ter uma maior abrangência, ampliar a nossa visão de conjunto, né? Uma outra coisa que eu penso que é muito importante, que eu coloquei aqui também, é essa questão do reconhecimento do valor alheio. É claro que se você busca, pelo menos, reconhecer que as pessoas têm tanto valor quanto você, tanto no que elas são, quanto no que elas pensam, no que elas representam, na maneira como elas colocam as coisas. Se você busca valorizar isso,
a tendência sua vai ser ter esse desconfiômetro mais funcionante, né? Você vai tender a ter mais respeito, pelo menos, alguma coisa vai poder melhorar, né? E claro, isso também tem muita relação com essa questão que eu coloquei, que é o terceiro item, que é o respeito à singularidade interpares. O que é isso? É você buscar respeitar a singularidade daquela pessoa que convive com você, que em tese tem o mesmo, vamos chamar assim, entre aspas, né, o mesmo nível evolutivo, enfim, tem a mesma... É porque a gente nunca sabe, né? Quem sabe pode ter um serenão aqui entre nós, a gente está comendo mosca, boiando, achando que é com passageiro ali próximo e não é, né? Então, mas enfim, é aquela pessoa que a gente, buscar valorizar, respeitar a singularidade daquelas pessoas que convivem com a gente, né? Então, penso que isso pode ajudar bastante. Você quer comentar, Laurentino? Tá saindo? Tá. Eu gostaria que você comentasse algumas afirmações aqui, esclarecendo para a gente. A primeira na página 22, na primeira linha. O respeito à inteligência alheia. Pois é, Laurentino, você sabe que eu penso que... E assim, antes de continuar aqui em tudo que eu tô, no que se refere a tudo que eu escrevi, que eu falo, que a gente vai debater aqui das minhas colocações. Eu não faço aqui, não quero fazer nenhuma apologia a qualidades minhas, não. Eu me coloco aqui inteiramente na condição de cobaia desse verbete, tá certo? Agora, assim, o que eu assim, observo é que um dos maiores problemas que eu vejo nessa questão da interconvivialidade é quando a gente passa a menosprezar a capacidade dos outros de raciocinar. A gente começa a achar que os outros são mais burros do que a gente. Enfim, a desprezar a inteligência das pessoas, né? Porque é claro que até dentro da conscienciologia, de tudo que a gente preza aqui do paradigma consciencial, a inteligência é composta de muitos itens, tem a própria colocação das ciências convencionais, né, dos módulos de inteligência, e a gente sabe o quanto que isso é complexo. Então, imagina o quanto da inteligência alheia a gente pode nem ter capacidade de perceber e já ter um apriorismo de achar que a pessoa é menos capaz ou é menos preparada, ou por vários motivos, né? Ou pela condição dela, da maneira até que ela se coloca. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade de se expressar, tem mais dificuldade de funcionar em grupo. Isso acontece muito, né? Em geral, na sociedade em geral. Se a pessoa tem mais dificuldade de funcionar em grupo, assim, de funcionar nos debates e de se colocar, assim, de uma maneira mais ostensiva, qual que é a tendência da gente? Achar que a pessoa é menos capaz, não é isso? Tudo bem, ela pode não ter essa capacidade, mas ela pode ter outros valores que a gente não está percebendo ali, né? Então eu coloquei assim, nesse sentido, sabe, Laurentino, de buscar respeitar de uma maneira mais ampla. E que eu penso que essas consciências mais evoluídas, principalmente os amparadores, né, naturalmente, eles devem agir assim com a gente. É um pouco assim, tem a ver com essa questão da abordagem mais traforista, né? Mesmo que a pessoa tenha um monte de trafar, que ela tenha um monte de defeito, de dificuldade de trafar algo, enfim, é preciso respeitar o que ela tem. E, mais do que isso, é preciso não considerar, aliás, é preciso considerar a hipótese daquela pessoa ter inteligências que a gente nem consegue perceber, não é verdade? Concordo. Cada consciência é única no universo, não é? Pois é. Então, cada um deve ter algo
que a gente não tem. E a gente pode aprender com qualquer um. Ela pode ver, ter ângulos que ela vê que nós não vemos. E às vezes achamos que nós estamos por cima. Né? É mais ou menos isso que você quer dizer. Isso é bem sério, Bom, né, agora Laurentino? tenho mais uma aqui, é na 1, 2, 3, 4, na quarta e quinta linha. A inconveniência conviviológica ignorada. Então, essa abordagem, ela, vamos dizer assim, ela permeia todo esse verbete, né? Ela, vamos dizer assim, ela dá o tom aí dessa problemática do não uso do paradisconfiômetro. Exato. Porque é claro que se a pessoa não usa, não tem o paradisconfiômetro, ela vai ser inconveniente nas abordagens, na maneira como ela se coloca, na maneira como ela se expressa. E ela muitas vezes nem sabe disso, né? Ela nem tem essa noção. É o problema daquela pessoa que tem pouca autocrítica. Você não acha, Laurentino? O que você pensa sobre isso? Às vezes a pessoa não tem autocrítica sobre o papel dela naquele grupo, a maneira como ela se coloca. E aí eu acho isso bem complicado, porque é uma tendência também, às vezes a gente também age anticosmoeticamente, mas aqui também é um limite delicado, né? Da gente aceitar isso e deixar de todo modo a pessoa se manifestar, porque ela tem o direito de se manifestar. Mas muitas vezes essa ignorância quanto a essa vamos dizer assim, quanto a essa inconveniência, ela pode atrapalhar muito e até chegar a assediar toda uma situação ali de um trabalho a ser feito. Isso no que fundo, eu acho difícil. Assim. No fundo, com essa frase, você está nos incitando a procurar ter o paradisconfiômetro, desenvolver o paradisconfiômetro, claro, para não cair nisso. Claro, com certeza. Agora, ainda na patologia, na 8ª linha, creio, de baixo para cima, a aplicação do dosímetro na tarefa do esclarecimento TARES. Eu acho que isso é muito importante, gostaria que você expandisse isso daí. Pois é. Esse dosímetro... uma vez eu ouvi uma frase que me marcou profundamente. Eu tenho muito interesse sobre esse assunto, Laurentino, porque eu penso que a eficácia da TARES, ela depende desse dosímetro. Você não pode ficar aquém, você não pode ir além. Então, é como se fosse um desafio para mim, buscar o dosímetro na TARES. E é claro que, trazendo aqui para o tema do verbete, é claro que a aplicação do paradisconfiômetro, uma das aplicações mais nobres dele, é fazendo a TARES, está certo? Certo. Então, esse dosímetro aí é alguma coisa que a gente precisa ir avançando e desenvolvendo com o tempo, né? E assim... tentando ampliar até esse conceito do dosímetro da TARES, na TARES, né? Tem, claro que tem a ver, obviamente, com a nossa lucidez multidimensional, com o nosso discernimento perante as pessoas. Que permite o paradisconfiômetro. Então, é como se fosse um pacote de atribuições que a gente precisasse desenvolver para fazer isso com mais segurança e sendo mais correto, né, naquilo. E é claro que a gente tem também o exemplo óbvio do professor Valdo, do quanto que a pessoa conseguia ser direta, precisa, fazendo a TARES com a gente, né, assim, indo no ponto ali, aquele negócio assim, realmente mais preciso e efetivo. E ele era capaz de falar com uma criança, com uma pessoa que tivesse síndrome de Down, como ele era capaz de falar com um PhD, e ele se colocava no nível de cada um no momento para passar, né? Exatamente. Essa frase eu gostei de encontrá-la aqui,
Porque eu tenho uma frase, de vez em quando eu digo, meio desrespeitosamente, Tales não é TACAP. Ah, perfeita. Muito bom. Excelente. Então, Aí. E você que é da escrita, né, Laurentina, e da intelectualidade, enfim. Também para a escrita, a gente está falando Tales em geral, Tales né? em geral. Para a escrita não se também... trata de destruir a pessoa, é instruir, é abrir, informar. Né? E você sabe que eu também, claro que é sempre um aprendizado, mas é uma coisa que eu me preocupo, assim. Eu já ouvi algumas críticas ao que eu escrevo, assim, há algum tempo, nem são tão recentes, de algumas pessoas, mas eu não consegui entender muito o que você quis dizer. Eu comecei a ficar preocupada com isso, sabe? De você procurar ser mais explícito também, até mais, é como se fosse uma coisa básica, né? É claro que isso vai esse dosímetro, ele vai se amplificando, ele vai se aprimorando, mas tem uma coisa básica, que é você conseguir escrever de modo que as pessoas compreendam ali as suas ideias, né? Então é isso. Exato. Aí, né? Você dizendo isso aí, eu me lembrei do que eu li aqui na segunda dosificação, na página 21. Quando os alunos aprofundam o nível de percepção, o professor mais hábil e paciente aumenta a dosificação da exposição da matéria. É exatamente isso que você... É certo. Isso mesmo. Agora mais uma. Na quarta linha ainda da fatologia, de baixo para cima. A anticonflitividade pessoal mantendo a refratariedade cosmoética. Bom, esse conceito de refratariedade justamente diz respeito àquela questão da pessoa não se deixar contaminar por alguma coisa que vá tirá-la do eixo, né? Tirá-la de um certo equilíbrio, ou fazer com que ela fique de uma maneira funcionando não no seu status ali normal, né? Então a refratariedade justamente permite que você crie como se fosse uma película de homeostasia de alguma condição sua no seu top, vamos dizer assim, na sua condição máxima de funcionamento perante as situações. É claro que essa refratariedade pode acontecer para a pessoa que já é desperta, para o pré-desperto, para o pré-serenão vulgar, mas enfim, como seria bom se todos nós conseguíssemos viver nessa condição de uma proteção cosmoética, né? No sentido de que a gente não estaria se negando a fazer o que precisa ser feito, mas de nos protegermos cosmoeticamente, né? E eu penso que justamente essa questão da autoconflitividade pessoal, da anticonflitividade pessoal, ela é algo que vai favorecer muito a manutenção de uma refratariedade cosmoética. Porque se eu tenho uma anticonflitividade, vamos tentar decompor, né, para não ficar um negócio muito mega assim. Mas se eu tenho anticonflitividade, por exemplo, em relação a determinado assunto, algum assunto que eu já pensei, que eu já refleti, que eu já tenho ele resolvido dentro de mim, que eu não tenho um grande conflito em relação a ele, ou porque é algum traço que eu já meio que dominei, ou é algum traço que eu sei que eu não tenho, mas que eu já venho trabalhando, ou que eu já considero assim, já analisado, já bem maturado, né, nas minhas análises. Enfim, mas isso pode ser em relação a qualquer coisa, né? Se você já mantém uma anticonflitividade com aquele assunto, quando ele vier à tona numa discussão, em alguma situação crítica mesmo, né, que pode acontecer. Porque, é claro, quando eu estou falando aqui de paradisconfiômetro,
A minha ideia de colocar esse tema é em todas as situações, mas claro, situações mais complexas, né? Que significa convivência com o outro, situações mais difíceis, mais críticas, enfim. Não é você estar sozinho no seu escritório, né, trabalhando ali com o seu amparo de função, ali fica mais fácil ter paradisconfiômetro. Também não é tão simples assim, mas é mais fácil do que você numa roda viva aí, né, do dia a dia, tá certo? Então é isso, sabe, Laurentino? Eu penso que essa condição de você... Tá claro. Né? E claro que quanto mais a gente faz as autorreflexões e quanto mais a gente busca até estudar, fazer curso, fazer reciclagem, escrever, isso tudo vai convergindo para forçar a gente a ter posicionamento sobre os assuntos. Eu acho essa coisa de refletir, de ter a sua opinião já mais ou menos amadurecida, não que seja fechada dos outros, mas que você já tenha ali alguma coisa mais ou menos bem resolvida, fica mais fácil, né? Você não se deixar abalar assim rapidamente e sair do eixo, né? Da ortoconvivialidade, que eu acho que isso aqui é o mais sério, né? Tá claro, obrigado, mas eu tenho mais uma ainda. Claro. Para deixar o microfone para os outros, senão eu termino o tempo sem Nada, prazer ter você aqui, viu, Laurentino? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª e 8ª linha da parafatologia. As imaturidades pessoais fomentando a interassedialidade. Pois é, as imaturidades, justamente, são essas imaturidades pessoais da personalidade que geralmente não tem o paradisconfiômetro, é o caso típico. Foi ótima a sua pergunta sobre esse item. A pessoa é imatura, ela não tem assim, não tem uma performance assim em grupo mais acalmia, de mais tranquilidade, de buscar refletir melhor qual o melhor momento dela se colocar, fazer tal pergunta ou tal posicionamento, né? É lógico que a gente tem que pensar que aqui ninguém está propagando nenhuma tônica aí de repressão, de não ter debate. Não é isso, é uma coisa assim mais genérica, né? É realmente da pessoa saber ser oportuna, assim, buscar se manifestar de modo que ela não venha assediar aquilo que está ali colocado, né? Porque muitas vezes isso acontece, sim. A gente vê nas reuniões, nos trabalhos, a pessoa não tem preocupação com isso. E às vezes é por imaturidade mesmo, nossa. A gente não sabe muito lidar com isso. É a primeira vez também que muitos assuntos a gente, pela primeira vez, debate, né, com lucidez, pelo menos, entre colegas, né? Então, tem muito assim, a gente fica meio afoito para falar, para se colocar. E às vezes tem, é claro, a questão das consciências, da pressão extrafísica, e a gente ingenuamente está suscitando ali a interferência de assédio mesmo, né, extrafísico. Então é preciso a gente cuidar, mesmo que a gente não tenha, claro, parapsiquismo bom suficiente para isso, quem dera, né, que a gente já tivesse aqui no nível mais lucidez mesmo, multidimensional, para ter essa clareza, né? Mas o que eu também já observei, se a gente tiver clareza e buscar ter discernimento para o que ocorre intrafisicamente, fazer uma análise do que ocorre intrafisicamente, isso já é 51%. O que acontece é que nem isso a gente faz às vezes. Já é aquela exacerbação de entrar de qualquer maneira e não parar, não refletir, não pensar. E aí vai numa bola de neve, né? Obrigado pelo verbete, pelas respostas. Obrigado.
Sobre essa linha de raciocínio que você está comentando aí, que o seu verbete está de alto nível, né? Ah, muito obrigada. Muito bom. A questão desse, né, para desconfiômetro, mas também na questão de você se preocupar, né, em favor dos outros, como você coloca aqui, né, na interconviviologia. E sobre esse assunto, né, eu queria que você ampliasse mais na questão assim de como a gente pode se expor, né, mas assim não assediar, porque às vezes a pessoa que quer falar, às vezes não está claro para a pessoa, ou às vezes pode ajudar também, né, algum problema específico, né, igual o caso que você comentou agora, pode ser também das reuniões, né, que está acontecendo colegiado, né, para discussões mais sérias, e também ter a oportunidade de todos, né, compartilhar. Como é que você poderia ampliar também nessa parte aqui da fatologia, na página 22, que na linha 5, 6, de cima para baixo, né, que fala sobre a inconveniência conviviológica ignorada, a ilosticidade lastreada nas temas emocionais, a inadequação aos costumes ou bem-estar de outrem, indelicadeza, a incivilidade, tem todas toda essas uma partes. interrelação, né? Pode exemplificar? Claro, vamos tentar e vamos debater aqui, né? A ideia é a gente discutir aqui. Então, isso que você perguntou em primeiro lugar, do como fazer isso, na minha opinião, é um grande desafio, assim, acho que para a maioria de nós, para mim, com certeza. Porque dependendo do temperamento da gente, tem dois extremos, né? Uma é a pessoa se fechar, se calar, a pessoa que é mais introspectiva, mais tímida, mais quietona, ela tende a, não, aí fica ou com pusilanimidade, ou não quer se expor, ou não quer mesmo atrapalhar, ou acha que vai incomodar, e ela fica muda e não participa. Isso também não é bom, nem para a pessoa, nem para o grupo. No fundo, é alguma coisa assim, anticosmoética, né? A pessoa está sendo mais egóica do que interassistencial. Aí a gente tem aquele outro extremo, que é aquela pessoa ultra desenvolta, que se coloca super bem, que fala muito e tal, mas que também pode, né? Nem sempre, mas ela pode também ser inconveniente. Por exemplo, ficar alugando o microfone, querendo vencer no grito os outros, porque ela tem mais desenvoltura e tem mais comunicabilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa em geral, não estou me referindo aqui à CCCI de modo algum, é uma problemática em geral da SOCIM. A gente vê isso em qualquer esfera, né? Você liga a televisão, você vê, assim, quando tem debate, discussão, os grupos menores ou maiores. Então, considerando aqui o nosso caso de intermissivistas, eu penso assim, que para a gente melhorar o nosso modus operandi nesse sentido, a primeira coisa é a gente realmente ter essa intencionalidade de ajudar o que está acontecendo e não atrapalhar. A questão da intenção, eu acho que ela é fundamental, porque se ela é cosmoética, se ela é interassistencial, já vai de algum modo, mesmo que a gente seja ultra jejuno, que não, enfim, que esteja ainda muito começando, já vai ajudar a gente a manter um contato maior com os amparadores. A gente sabe que nas nossas dinâmicas em geral, né, no nosso dia a dia, e fundamentalmente quando a gente trata alguma coisa de conscienciologia, é claro que a gente tem amparadores tentando ajudar. Então, isso eu penso que é muito importante a gente tentar manter esse link. E para que ele não fique assim tão etéreo e talvez, mas isso é muito teórico e tal, não, claro que não é. Se você faz esse link, se você tem essa intenção e você busca racionalmente, né? Racionalmente, com a maior lógica que você possa ter, se você busca se colocar contribuindo com o que você tem, com o que você pode, eu penso que a chance de você vir a atrapalhar é muito grande. Você vai tender a colaborar, você vai tender a ajudar o que está sendo colocado ali. E claro, se você vê que a situação é muito complicada, que já está muito exacerbada, a gente sabe quando a situação está muito quente, né? Isso aí todo mundo percebe.
Então você vai querer botar mais água quente? Você vai querer aumentar a chama? Então já tem maneiras e maneiras de você, pelo menos, tentar, né, interferir ali para que a coisa... Aí tem aquela massa, né? Muita ajuda que não atrapalha. Às vezes realmente é melhor ficar mais quieto e ser mais sucinto. Agora é um desafio, com certeza. Isso a gente tem que ir buscando analisar, né? Agora depois aqui a gente pode entrar. Eu vou primeiro tentar abordar os itens que você perguntou aqui da fatologia. Mas aqui nessa linha aqui da teática, eu coloquei alguns itens justamente para ajudar, né, a gente a tentar entender melhor, pelo menos buscar entender melhor esse funcionamento aí, mais homeostático, né, nesse sentido. Aí você perguntou aqui, na quinta linha da fatologia, na página 22, continuando, né, a inconveniência conviviológica ignorada, eu já tinha comentado, a questão da ilogicidade lastreada nas teimas emocionais. Isso tem a ver com a questão da análise desapaixonada ser importante, né? Porque muitas vezes a pessoa ela se coloca tão envolvida com um aspecto que ela defende de modo passional, de modo emocional, que ela perde totalmente a razão e a lógica. Quem não tem aquele envolvimento nem consegue entender por que aquela pessoa está daquele jeito defendendo aquela ideia. Porque é totalmente emotivo, né? É totalmente emocional. Então a gente tem que cuidar com isso, né? Às vezes a gente tem uma convicção tão forte sobre alguma ideia, sobre algum assunto, ou alguma pessoa, algum tema, que a gente perde a razão e sai... quase que puxa-se uma espada, né? Epa, eu que sei de tudo e sou eu que domino esse assunto, e a coisa fica completamente ilógica, né? E aí o que eu coloco? A ilogicidade lastreada nessa teima. A pessoa fica teimando em função de emoção, né? Aí tem o outro, que é a inadequação aos costumes ou ao bem-estar de outrem. Então, essa inadequação, ela tanto diz respeito aos costumes no sentido mais assim, do modo como algum grupo pode funcionar, né? E aí a gente pode inserir aqui desde uma questão étnica, por exemplo, uma questão cultural. Às vezes você vai se apresentar ou participar de algum grupo, tanto pode ser algum grupo da própria sociedade. Por exemplo, uma coisa a gente está debatendo aqui Conscienciologia aqui no tertuliário, né? A outra coisa é a gente querer pensar em Conscienciologia numa roda social de pessoas que não estudam Conscienciologia. A gente tem que ter para-desconfiômetro, né? Eu já me peguei em situações assim de saia justíssima, que às vezes está em debate um tema que a gente já está careca de debater na Conscienciologia, que a gente já tem opinião formada, já debateu, já sabe que aquilo, por exemplo, é anticosmoético ou é nosográfico, sei lá, tem inúmeros temas. E as pessoas estão ali batendo a cabeça e debatendo, ou então comentando, fazendo algum comentário, às vezes nem chega a ser um debate. E eu já percebi que a gente tem que ter muito cuidado na maneira como coloca o que a gente pensa sobre aquilo, porque eu já tive a experiência de chocar algumas pessoas às vezes. Aí eu falei, opa, eu tenho que chegar mais devagar, porque você tem já tem convicção, a gente já estudou tanto, já sabe, já tem o paradigma consciencial permeando aquilo, a gente já sabe o quão, por exemplo, patológico pode ser aquilo. Mas não dá para a gente ficar... É a história do TACAP, né, Laurentino? Não dá para a gente chegar e falar, nossa, mas vocês, hein? Como assim? Não sabem ainda? Então, como vocês ainda perdem tempo discutindo isso?
Aí, então, entra essa questão da inadequação, né, aos costumes, no caso, e ao bem-estar. No caso aí, sendo respeito, às vezes as pessoas até têm um bem-estar ali em cima daquele tema ou daquele assunto que está sendo vivenciado. E a gente tem que tomar cuidado, né? E a questão do respeito à diferença mesmo, às diferenças culturais. Não necessariamente que a gente... Esse exemplo que eu dei, na verdade, eu estaria colocando como se o conceito da Conscienciologia fosse mais avançado. Que eu penso assim mesmo, eu penso que tem vários conceitos da Conscienciologia que eu considero, dentro da minha capacidade pensênica, eu considero realmente mais avançados. Mas tem aqueles outros casos, né, que não necessariamente, que não tem a ver com o paradigma consciencial, que não necessariamente é mais ou menos avançado, não é isso. Por exemplo, uma questão cultural mesmo, né, de manifestação das pessoas de uma maneira e a gente de outra. Você de outra pessoa, sei lá, uma pessoa oriental, que está acostumada numa sociedade oriental, não vou entrar aqui em nenhum detalhe disso, mas que tenha diferenças culturais em relação à nossa, né? A gente tem como se colocar. Exatamente. Então, isso você falou bem agora. Essa questão do paradesconfiômetro tem a ver com o universalismo, né? De você saber se colocar de uma maneira mais universalista e ser menos intrusiva. Porque, no fundo, a gente está falando aqui de não intrusão, de competência cosmoética, né? De no lidar com as pessoas, né? Então é isso, clareou? Dulce, na parafatologia, na segunda linha, no final, a conjunção da sinalética energética e parapsíquica pessoal ao paradesconfiômetro. Você poderia aprofundar? Pois é, essa seria uma condição ideal para todo mundo, você concorda? Se a gente conseguisse, em todas as nossas manifestações, ou na maioria delas, mas nas mais críticas pelo menos, a gente conseguisse usar a sinalética energética e parapsíquica para as nossas manifestações, né? O quanto mais a gente conseguir usar, melhor, né? Então, por isso que é muito importante buscar desenvolver a sinalética. Porque realmente tem casos em que a gente fica numa dúvida muito grande. Não fica? Eu tenho situações de extrema dúvida. Puxa, será que é melhor entrar, não entrar? É melhor me envolver nisso, não me envolver? Aí entra a questão qual situação vai ser melhor? Qual a melhor colocação? Qual a melhor abordagem? E aí entra a questão de se é deficitário ou não, né? Exatamente. Até que ponto é omissão deficitária, é super, ficar quieto. E aí, quando surge a questão da presença de sinalética, percepção de amparo, percepção de assédio, nossa, fica tudo muito mais claro, né? Fica muito mais facilitado. Então, por isso que, eu não sei, para mim, eu acho que para todo mundo aqui, né, gente? Mas quanto mais a gente estuda a Conscienciologia, quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto é fundamental a gente conseguir manter ou buscar uma coerência nesse nosso desenvolvimento de comunicabilidade, de intelectualidade, de parapsiquismo, para que as coisas consigam caminhar. Senão a gente começa a pensar em alguns conceitos e posicionamentos que seriam melhores e mais avançados, mas se a gente não conseguir desenvolver, por exemplo, no caso, não conseguir ir avante com o parapsiquismo, como você vai ter aí um paradesconfiômetro, né? Vai conseguir usar, vai ficando mais difícil, né? Dulce, depois você continua, se quiser continuar, pode continuar. Eu queria também que você falasse na fatologia, na sexta linha de baixo para cima, a ortoconvivialidade teática rompendo
formas grupais milenares. Você tem algum exemplo da sua... Onde você, só para eu saber, está na parafatologia? Na fatologia, tá aqui embaixo. Isso. Aqui, eu tinha colocado antes aqui, eu coloquei o esforço pela convivialidade sadia, né? É esforço porque eu penso que exige realmente, não é fácil para um pré-serenão manter uma convivialidade sadia. Se fosse, todo mundo já era mais do que desperto, enfim. É um esforço, tá certo? E aí sim eu coloquei em seguida a questão da ortoconvivialidade teática rompendo formas grupais milenares. Porque o que acontece aqui, vamos pensar aqui, por exemplo, no nosso grupo evolutivo, aqui mais próximo dos conscienciólogos, certo? A gente sabe que não está aqui se vendo pela primeira vez. Obviamente, a gente já teve em grupos mais específicos ou não, entre pares, duplistas, não importa. A gente já teve convivências pretéritas. E não precisa ir muito longe, nem precisa de ter parapsiquismo nenhum, é só ler a história da humanidade que a gente pode concluir o quanto mais patológico a gente foi do que é hoje, em função da nossa atividade aqui hoje. Então, é claro que que o nosso passado ele tende a ser mais nosográfico do que a gente pretende ser hoje, tá certo? E eu já tive experiências eu não posso te falar assim com tais grupos existentes hoje na Conscienciologia, mas com pessoas sim, que eu tenho aquela informação de convivência passada menos evoluída, menos cosmoética. Então, se a gente pensar isso de uma maneira coletiva, de várias pessoas unidas, se reunindo, debatendo, discutindo, colocando as suas ideias, junto a pessoas com as quais a convivência anterior não foi tão produtiva ou tão tão homeostática, essa convivência atual exige isso, né? Então, quanto mais a gente tiver essa ortoconvivialidade teática, mais a gente vai conseguir romper as nossas formas retrovivenciais, formas holopensênicas passadas, grupais, negativas, concorda? É uma questão assim de coerência nossa, não é? Então eu fico bem assim contente, até porque eu tenho essa tendência também, não é tendência não, é um gosto, assim, um apreço que eu tenho. Desde a época que eu voluntariava na Unicim, eu me lembro que a cada reunião, que a reunião acontecia feliz e que ela acabava bem, mais positiva do que negativa, eu ficava muito feliz, assim, eu ficava muito contente com o resultado, é como se fosse assim, uma mini complexes. E o contrário, idem, né? A cada reunião que eu percebo que o holopensene não tá bom, ou que não tá mais ou menos, aí já saio assim, às vezes você não consegue, né? Mesmo que você tenha alguma, nem sempre a gente tem, mesmo que você tenha alguma lucidez ali naquele momento, de que não está bom, que precisa melhorar, nem sempre a gente consegue. Então, isso para mim é bem claro, do quanto que, no meu caso, me ajuda até, me mobiliza assim, para tentar buscar uma ortoconvivência mais diuturna, né? Mais no dia a dia. E agora, assim, a gente faz o que pode, né? Porque também, assim, você tem que pensar o seguinte, que ninguém é santinho, né? Então, assim, já viveu de tudo e já aprontou de tudo, com muita gente. Então, às vezes o seu próprio holopensene, sem você dizer uma palavra, já pode ficar assediando alguém. A pessoa já pode estar furiosa com você. Não que você esteja assim, eu sou vítima. Não, é a história de vítima e algoz, né? É a história da interprisão.
Então, às vezes a pessoa, você nem conhece, isso acontece com a gente também, você nem conhece direito a pessoa, não tem aquela pessoa que você tem mais empatia, ou a outra que você já tem meio que uma... então é preciso cuidar disso, né? O paradesconfiômetro entra aí também, né? De você não ser intrusiva com a pessoa e você não se permitir também dar corda para alguma coisa que venha ao contrário, né? Porque, sei lá, o que você aprontou antes para aquela pessoa já ter aquilo com você. E dá o tempo também para desfazer aquela forma holopensamento anterior, né? Porque não é do primeiro encontro, né? A primeira oportunidade. E isso acontece, né? É preciso um isso bom tempo. Muito bacana, gente. Eu acho que também todo mundo aqui já deve ter cases, não deve? Aqui na própria convivialidade, na vida em geral, mas na própria conscienciologia. Às vezes a pessoa se começa assim, a coisa é meio difícil, aí vai, e aí fica bem. E aí também é bom a gente pensar, né, na hipótese de, tô limpando e tal, e aí você se tornar super amiga daquela pessoa, e vai se recompondo. Exatamente. E a satisfação depois que vem com essa recomposição, né? Pois é. É isso. E aí, Isabel, ainda quer perguntar? Passou? Então tá. Tá ótimo. Aqui na página 23, Sindromologia, na segunda linha, você podia falar um pouco mais sobre a reversão da síndrome do ostracismo? Síndrome do ostracismo, você sabe do livro que tem, né? Sim. Tem o verbete, tem o livro. É que a síndrome do ostracismo, ela se relaciona com uma questão de uma convivialidade nociva. Ou a pessoa foi ostracizada indevidamente por algum grupo, ou ela foi ostracizada por algum motivo que ela não fez bem àquele grupo, por ela mesma, tá certo? Então, o ostracismo diz respeito a uma inconvivialidade, né? A falta de convivialidade e a falta de ortoconvivialidade. Então, o paradesconfiômetro, ele vem a ser uma profilaxia, uma terapêutica também, enfim, para a gente conseguir superar a pessoa que sente que tem isso, né? Às vezes a pessoa sente que já passou por isso no passado. Professor Maximiliano Raimann, obrigada. Ele, no livro dele, ele coloca bem, né, sobre a síndrome retrogenética, paragenética, aliás, a síndrome do ostracismo paragenética, que a pessoa já traz, né, ela passou por isso em outra vida. Chega a determinados níveis, pega o microfone. Existem pessoas que chegam em determinados níveis, de repente, por algum motivo, perdem aquela posição e ficam realmente totalmente fora do contexto, né? Não conseguem mais se recolocar. Porque a pessoa pode entrar realmente no ostracismo por absoluta falta de paradesconfiômetro. A pessoa não... Por exemplo, a pessoa comete um erro, né? E às vezes ela comete um erro que não é tão grande. E alguém coloca para ela, fulano, olha, você não acha que você está passando a conta e tal? Olha, veja bem. Aí a pessoa, não, de jeito nenhum, não. E vai adiante. Aí ela erra de novo. Ela erra 1000 vezes. Satura qualquer pessoa que convive, não é verdade? Pode saturar até uma sociedade inteira, né? Um país inteiro. Faltou desconfiômetro mesmo. Como? Faltou desconfiômetro mesmo. Totalmente. E isso pode sim conduzir a pessoa a um ostracismo violento, forte, muito traumático, né? Porque, como tudo, o ostracismo também tem sua escala aí, né? Então a gente pode pensar que até aquele mais pesado, mas às vezes a pessoa perde a vida, né? Assim, perde a vida entre aspas, né? A pessoa entra em buraca e
passa a vida inteira ali emburacada com a síndrome de ostracismo, né? Então é isso. Quer perguntar, Terezinha? Na parafatologia, ali na 7ª linha de cima para baixo, a esnobação do amparo extrafísico de função e depois a outra seguinte também. Eu queria que tu ampliasse, né? Porque em seguida vem sobre a distorção. Pois é, a esnobação do amparo de função assim, se a pessoa não tem paradisconfiômetro, muitas vezes a pessoa nem desconfia que tem um amparador ali querendo ajudar. E vamos pegar assim, tirar o prefixo para. Vamos falar de desconfiômetro totalmente intrafísico. Se a pessoa nem tem desconfiômetro, aquela pessoa super afoita que chega e que quer chegar e acontecer, e eu sou a tal, eu vou chegar e arrebentar a boca do balão e sai perturbando todo mundo. Aquela pessoa que costuma chegar e não quer nem saber, já vai chegando, já vai se intrometendo, às vezes não tem nem nada a ver, e a pessoa sai falando e sai impondo, às vezes, a opinião. Enfim, tem uma diversidade de situações. Então, essa pessoa, a distância que ela vai mantendo, né, pela própria robotização ali, a maneira dela funcionar, vai distanciando do amparo de função, né, e ela esnoba completamente o possível amparo que ela possa ter para estar atuando naquela situação. Porque aí a gente tem que voltar a pensar na nossa condição de intermissivista, né, Terezinha? É claro que isso vale para qualquer criatura, qualquer consim, mas a nossa responsabilidade na condição de conscienciólogos e de intermissivistas, ela é maior nesse sentido. A gente estuda o paradigma consciencial. Então, como é que a gente conhece o paradigma consciencial e fica esnobando a possibilidade do amparador ajudar a gente? É sério, é complicado isso, né? É claro, a gente tem atenuante, né? Não tem muito parapsiquismo, estou ainda desenvolvendo minha sinalética, nem sinto. Tudo bem, mas pelo menos a gente tem que tentar, né? Botar isso em dia, buscar. Não esnobar no sentido lato sensu, né? Pelo menos tentar manter esse contato e buscar usufruir melhor, né, do amparo. Agora, qual foi o outro? Da distorção em seguinte ali, a distorção multidimensional, da cosmovisão pessoal. Esse não compreendi bem essa questão da cosmo. Qual linha que está? Na mesma linha ali, seguindo ali, depois, na 7ª linha ali. Essa que tu falaste em seguida. Então, a distorção multidimensional da cosmovisão pessoal. Se a pessoa não tem desconfiômetro, não tem paradisconfiômetro, ela não vai ter uma cosmovisão. Ela vai ter. Cosmovisão é forte, né? Cosmovisão seria o sonho de consumo da gente. Mas quanto mais a pessoa tem paradisconfiômetro, mais ela tem uma cosmovisão, uma visão ampliada das coisas. Então, se a pessoa nem consegue ter autocrítica de como ela deve se manifestar, é como se uma coisa inibisse a outra. Então, vamos considerar assim, para tentar clarear mais essa ideia. Aquela pessoa que ela não tem tato na maneira dela se colocar em grupo, ela não tem aquela inteligência conviviológica, ela chega de qualquer maneira, ela é intrusiva, ela não tem uma educação, entre aspas, né? Assim, não. Enfim, tem todos os trafalhos que a gente pode ter, tem aqueles itens ali que eu coloquei, né, na argumentologia, aquilo são exemplos só, né? Então, ela se coloca de uma maneira afoita, né? Ela não tem desconfiômetro, porque ela está sempre sendo inconveniente para os outros. Isso por si só já demonstra que ela não tem uma cosmovisão. E também retroalimenta a falta de visão dela. Porque a gente pode pensar que a pessoa que age dessa maneira, a tendência dela é ser mais egóica, mais egocêntrica. Concorda? A pessoa não está preocupada com os outros, ela está mais preocupada com ela. Então tem um link sério aí de egocentrismo e, claro, falta de cosmovisão, né?
É só completando nessa mesma página ali, daqui da 22, a tecnologia, você fala da vivência da técnica do detalhismo. Eu achei interessante isso aqui, aplicado em respeito aos direitos das outras consciências. Isso. Tentar aplicar, né? Porque esse direito das outras consciências também é um negócio bem complexo, né? Porque são muitos, né? E a gente não sabe bem até que ponto aquela pessoa... Tem a questão do para-direito, né? Que a pessoa pode, para-direito, ir ampliando mais ainda, né? Mas eu parei aqui nos direitos. Então, sei lá, às vezes a gente pode pensar que a pessoa não teria direito de fazer aquilo, e às vezes ela tem, né? A gente também nem sabe muito. Mas, enfim, tentar, pelo menos, ser detalhista nesse sentido. Tentar entender melhor aquela pessoa, compreender melhor quem é aquela pessoa, detalhismo nesse sentido, assim, de buscar esmiuçar a situação para entender melhor, né? Parabéns, Dulce. Tá profundo o seu verbete e sinto assim que aqui poderá ser um grande curso, viu? Porque é tanta coisas pequenas que são grandes para que... tá bom, vamos pensar, quem sabe, para que né? possamos ficar bem desse jeito. Aqui na página 22, na parafatologia, a gente estava acabando de falar de paradireito, né? Então, vamos falar mais sobre o senso de paradireito conectado aos paradeveres pessoais? Então, tem muita relação com o que eu tinha falado com a Terezinha, né? Esse senso de paradireito é exatamente o que eu penso que deve permear. Vamos pensar assim, uma consciência ou uma consciência mais evoluída, com certeza ela se manifesta embasada num senso de paradireito, de paradever, num senso de paradever, e aplica isso em relação ao paradireito das pessoas que ela convive. Isso, e verdade, você também explicou também sobre a função, né? A função do amparo que também está sempre conosco, não é isso? Exatamente. Então, a hora que a gente tem esse senso de paradireito conectado aos nossos paradeveres pessoais, muito bem lembrado. É como se fosse um link automático com os nossos amparadores, porque é claro que a gente vai tender a entrar no famoso fluxo do cosmos, isso, né? E assim, ninguém quer escapar dele, né? E me vem assim a sensação que a gente não precisa voltar mais certas situações, né? Mesmo que estamos envolvidos, sim, mas a gente já tem essa consciência, esse desconfiômetro, né? Então, como que a gente vai agir? É nesse paradireito, sabendo que nós estamos ali num processo evolutivo, né? É isso mesmo. E aí me vem também com a desperticidade qualificando o paradesconfiômetro, na página 22 também. Dentro dessa linha, né? É claro que a consciência desperta vai ter um paradesconfiômetro muito mais apurado, né? Porque antes você falou assim, mas sobre o ostracismo, né? Você foi nessa época, mas talvez você fez naquele grupo, numa outra época, né? Mas agora você não fez. Mas a gente sabendo disso tudo aqui, né? Não precisa mais voltar a certas posturas, né? Posturas, holopensenes, os pensenes, porque você vai trazer o assédio de volta. Agora, exatamente. Agora, você está falando aí dessa questão do ostracismo, que eu acho importante aqui, não lembro se eu comentei com ele, que muitas vezes, se você pensando em síndrome do ostracismo, se você tem a síndrome do ostracismo paragenética, de outra vida, né? Isso pode inibir você a se posicionar. E isso pode inibir de uma maneira negativa também o paradesconfiômetro. Porque o paradesconfiômetro, a gente está falando aqui de você não ser inconveniente, mas é que eu falei mais no início, também não resolve você ficar totalmente alheio e omisso. Isso também é não ter paradesconfiômetro, né?
Então, a síndrome do ostracismo, nesse sentido, ela pode ser bem prejudicial. Bem, e se a assim, pessoa não trabalhar isso, né? E como nós sabemos das múltiplas vidas, né? Sabe que tudo está certo, né? Precisamos ter esse desconfiômetro lúcido para entender e fazer diferente. Não é isso? Vamos tentando. Não, por isso que esse curso tem que sair. Tá bom. Lúcia, quando a gente identifica que a pessoa que está ali próxima da gente não tem esse paradisconfiômetro bem desenvolvido, né, como é que você acha que é a melhor forma de abordagem e de assistência para essa pessoa? Que às vezes eu não sei muito como... É a questão do limite, né? Aí entra aquele limite, aquele dosímetro da TARES, né? Mas uma coisa que eu acho que funciona é você começar a fazer perguntas para a pessoa. Assim, comer pelas beiradas, sabe? Porque pode ser também meio indelicado, né? Meio muito mal educado, muito grosseiro, né? Você chegar e falar para a pessoa assim, na lata, fulana, se toca, se manca, não dá, né? Dependendo da... Se a pessoa for mais íntima, até você fala, poxa, você passou da conta. Às vezes eu falo mesmo, se eu tenho mais intimidade, assim, ou você extrapolou todos os... escorregou na casca da banana, enfim, tem N ditados para isso. Mas se você não tem tanta intimidade, porque se você é amiga da pessoa, sinceramente, eu acho que vale você falar, sabe? E vale você ser sincera e até, eu acho que é uma demonstração de amizade, né? Você se colocar, poxa, fulano, acho que você precisa melhorar nisso e tal. Agora, se você não tem intimidade, uma técnica que eu acho bem boa é você ir comendo pelas beiradas e soltando e vendo a reação da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa é receptiva. E ela está interessada em melhorar. Às vezes é aquela pessoa ingênua, que ela não tem a menor noção mesmo. É aquela pessoa que está aquela sem noção sobre o tema, sobre o assunto. E aí vale você comentar, falar alguma coisa. Que às vezes é um aspecto, sabe? É mais preciso. E ela dá brecha e você continua. Então é aquela técnica de apalpar, sabe? Vai apalpando, assim. E vai aprofundando conforme você conseguir. E aos poucos, quem sabe a pessoa cai alguma ficha. Não esquecer que nós temos o amparo de função novamente. Claro. Trabalhar antes as energias, saber qual é a intenção, né? A vontade e a intenção dessa amizade, para onde vai. Isso é muito importante também, né? Com certeza, bem lembrado. Lúcia, aqui em Parafatologia, na página 22, na 8ª linha, não, na 7ª linha, de baixo para cima, você pode ampliar mais sobre a busca pela qualificação das parapercepções visando atender às neodemandas extrafísicas, e na linha 4 a inteligência evolutiva no emprego da autovigilância multidimensional máxima e onipresente, por favor. Olha, esse item primeiro que você perguntou, da busca pela qualificação das parapercepções, tem a ver com aquilo que eu comentei mais cedo quando a Maria perguntou sobre a sinalética, né? As neodemandas extrafísicas são as neodemandas dos amparadores confiando cosmeticamente na nossa capacidade interassistencial, certo? Então, eu penso que está naquele item ali do senso de paradever conectado aos nossos senso de paradireito conectado aos nossos paradeveres, né? É um paradever para a gente, essa busca pela qualificação, porque se a gente já tem acesso ao assunto teoricamente, a gente já sabe o que é o mais cosmoético, o mais interassistencial, o que é o mais evolutivo. Então, a gente precisa se qualificar para poder atender essa demanda de assistência que precisa ser feita. Quanto mais a gente se qualificar para isso, mais a gente vai poder atuar junto aos amparadores, né? A gente vai poder ser sucursal deles, enfim, aquele conceito de mini peça, né? E o paradisconfiômetro, ele é muito focado, ele diz muito respeito a isso. Porque como você vai poder se qualificar para atuar na interassistência, para vir a ser uma mini peça lúcida,
Se você não tem paradisconfiômetro, você ainda está... É básico, eu acho que isso é básico, é fundamental. Concorda? É fundamental. Você respeitar e você não ser intrusivo, não ser inconveniente com as pessoas, né? É fundamental isso, tá? E aí você perguntou sobre a questão da inteligência evolutiva, né? Justamente você precisa tirar partido, né, da inteligência evolutiva, porque é essa inteligência evolutiva que dá o tom do nosso paradisconfiômetro, né? Também o desconfiômetro de uma pessoa que não tem inteligência evolutiva é um. O da pessoa que tem inteligência evolutiva é outro, tá certo? Porque o mais sério do paradisconfiômetro qual que é? É você não ser inconveniente. Por exemplo, eu coloquei aqui na definição, né? A pessoa desconfiar quando ela está sendo inconveniente ou excessiva perante os compassageiros evolutivos. E isso aí significa você não ser excessivo de modo a não atrapalhar a evolução da pessoa. Porque se você pegar uma pessoa que não tem desconfiômetro e essa pessoa realmente, vamos dizer assim, estaria no volume máximo da falta de desconfiômetro, essa pessoa acaba assediando tanto a outra que atrapalha a evolução dela, tá certo? Então a gente tem que ver essa dosagem também. Usar a nossa inteligência evolutiva, que a gente sabe que tem, e colocar isso em prática. Página 23, em binomiologia, eu achei interessante o primeiro binômio que você fala ali, da questão do paradisconfiômetro da consciência projetada, né? E o paradisconfiômetro da consciência em vigília física. Tu podia ampliar mais, porque tem a ver, né? Porque se a pessoa lá no extrafísico não tem o porque essa questão, na verdade, esse assunto diz respeito a consciência e consciência, ou a consciência projetada, você concorda? Quando você está projetado, você também tem que saber, você não pode ser intrusivo, você não pode atrapalhar a questão da situação daquela outra pessoa, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atento também, de você não ficar pagando mico quando está projetado, né? Quanto mais lucidez a gente tiver, melhor, né? Eu já tive uma vez eu lembro de uma projeção que eu tive, essa foi bem sucedida, essa até fiquei bem feliz, porque ela mostrou que eu tive uma certa... Eu liguei um paradisconfiômetro ali para eu chegar naquele ambiente. Eu cheguei bem discreta, eu acho que cheguei no tom bom do que eu consegui perceber, né? Então é isso, tem o contrário também, né? De você chegar intrusivo em alguma... se comportar não de uma maneira intrusiva, ou não respeitosa, ou não adequada, né? Eu ampliei para a questão da TENEPS também, nessa questão. Na TENEPS. Nossa. Que é onde a gente precisa muito ter às vezes a gente vê assim, igual a gente fica querendo dar muito palpite, né? Ou se meter muito. É um parador que tem que cuidar, deixa, gente. Exatamente. A gente não tem que se meter, a gente tem que doar energia, fazer a sua parte, né? Manter toda a sua rigidez, mas a TENEPS em si é do amparador, né? Uhum. É um amparador que vai cuidar mais. Só para terminar, né? Isso, na mesma página em polinomiologia, dá para te falar desse polinômio, porque também tem a ver com a questão aqui que eu achei interessante, que é o polinômio soma, energossoma, psicossoma, mentalsoma, desafiando os conviventes intermissivistas. Esse aqui é bem profundo, né? Polinômio. Na Vamos página lá. 23, Então, bom, esse polinômio, Terezinha, é porque assim, eu penso que é um desafio para a gente. Eu fiz um verbete que foi o Agenda Holossomática, né? E nesse verbete, justamente, eu coloquei a importância que eu vejo da gente lidar
com o energossoma no dia a dia e o quanto que a gente pode tender a esquecer que a gente tem um energossoma, um mentalsoma, um psicossoma e um soma. A gente entra aqui na robotização existencial e acha que é só o soma, né? Tende a pensar que é só o soma. Ah, vou comer, vou dormir, vou beber água, vou tomar banho e tal, vou ao médico, né? E esquece o restante. Então, nesse sentido do paradisconfiômetro, eu coloco ele como desafio porque o paradisconfiômetro exige o emprego do holossoma, exige a compreensão e a dinâmica desse holossoma, né? A dinâmica desses 4 veículos. Muitas vezes o problema maior a ser enfrentado é somático, outros energossomáticos, outros é uma questão psicossomática e outras mentais somáticas, né? Então precisa cuidar. É algo assim que exige vamos dizer assim, uma autoconsciência holossomática. Nossa, tá certo? Agora deixa eu tentar aqui responder algumas perguntas dos nossos teletertulianos. Olha, a gente tem então uma pergunta sobre na fatologia, na 7ª linha, sobre a esnobação das oportunidades existenciais como se fosse uma cegueira diante de tanto a fazer ainda. Ele pergunta como surge isso. Eu penso que uma das maneiras que faz isso surgir é a questão, por exemplo, de você se pegar em picuinhas, né? Quantas vezes eu já me peguei em picuinha, o assunto é sério, o assunto é importante, e eu me pego em picuinha e perco a visão de conjunto do assunto. E aí a gente acaba esnobando uma oportunidade existencial em função de ficar ali na insignificância, né? Então acho que isso aí é um dos pontos mais sérios. E você pergunta também sobre a questão ali na parafatologia, na 5ª linha, por que existe a banalização da inarredabilidade do intermissivista integrar a vitrine multidimensional. Eu acho que eu já comentei um pouco isso, mas aí você pergunta se a Robexis pode levar a esse fato lamentável. Com certeza. A Robexis, eu penso que é um ponto assim, fundamental. A questão do fechadismo, do esquecimento da vida multidimensional, né? Da banalização da própria condição de intermissivista. Ora, se você é intermissivista, você tem competência para ter lucidez para uma vida multidimensional. Não teria sentido você não ter, se você fez curso intermissivo. Você fez curso intermissivo também para isso, né? Para você ter consciência da vida multidimensional, da existência multidimensional. Então, essa inarredabilidade da gente integrar uma vitrine multidimensional é importante, a gente não pode esquecer isso. E quando a gente se nivela por baixo, esquecendo de ter paradisconfiômetro, a gente está, na minha opinião, a gente está banalizando. A gente está, às vezes, nem considerando que, querendo ou não, 24 horas, eu penso que nós compomos uma vitrine multidimensional. Eu tenho a impressão que todo intermissivista deve ter aquela sorria, você está sendo parafilmado 24 horas. Então, é melhor a gente... Agora aqui na ortopensatologia, o desconfiômetro, você poderia dar alguns exemplos para não termos esses choques holopensênicos com as consins? Aqui é sobre a ortopensata, do léxico de ortopensatas, né, do professor Valdo Vieira, que é ali no item, né, no item desconfiômetro, quanto aos holopensênios humanos, a consim deve saber o momento adequado para adentrar determinado recinto, de modo a não interferir nos campos bioenergéticos já instalados e ser contribuinte sadio, e não mero receptor adventício. Aí você pede exemplo, né? Olha só, quantas vezes a gente está numa reunião,
Isso é super comum, pelo menos que eu já presenciei. Assim, você está numa reunião, a reunião está indo bem, está razoável, está indo bem. Aí, de repente, chega uma pessoa e, a partir da presença daquela pessoa, o negócio começa a esquentar. Ou o negócio, a energia muda e às vezes muda para bem, muito pior, e o negócio começa a desandar, a esquentar, a desvirtuar. A pessoa, literalmente, ela chegou para atrapalhar. Às vezes, ela nem sabe disso. E, então, isso é preciso a pessoa, pelo menos, se a gente não tem tanta competência assim para chegar nos ambientes e não atrapalhar, é mais difícil, né? Isso requer aí um traquejo, um talento, mas uma competência aí, e também dependendo do ambiente, fica mais difícil, né? Mas pelo menos a gente tentar fazer isso, buscar, né? Por exemplo, a gente pode tentar fazer uma checagem autopensênica, de como é que a gente está. Por exemplo, às vezes a gente pode chegar num ambiente que a gente já está antagônico àquele ambiente. Ou aquele assunto que a gente sabe que vai ser discutido, ou aquele grupo que parte, ou aquele grupo presente, ou alguma pessoa. A pessoa já chega para arrasar, já chegando para arrebentar a boca do balão anticosmoeticamente. Então é preciso a gente botar um freio nisso, né? Então ter a intenção de, se não é para ajudar, pelo menos não atrapalhar. Aquela tentativa, né, de realmente de melhorar, de qualificar a autopensenidade, a intencionalidade, fazer um estado vibracional antes de adentrar em algum ambiente. Então, isso tudo são coisas assim importantes para a gente considerar. Agora, pode ser que até que não seja ela, mas também quem veio com ela, né? Exatamente, claro, as companhias extrafísicas, com certeza. Agora aqui, ele pergunta se eu poderia relacionar o holopensene pessoal da perspicácia cosmoética com o tema do verbete. Olha, a perspicácia cosmoética é a sagacidade, a agudeza da pessoa, né? A agudeza que a pessoa tem nas abordagens, nas análises dela. Então, isso tem muita relação com esse verbete, porque o paradesconfiômetro depende de criticidade, de autocriticidade, de heterocriticidade e de cosmoética também, né? Então, se a pessoa mantém um holopensene pessoal de perspicácia cosmoética, com certeza vai ajudar muito no paradesconfiômetro. Agora, também sobre o holopensene da interconvivialidade lúcida. A gente já comentou um pouco aqui, esse holopensene é o holopensene ideal, né, da interconviviologia lúcida, no sentido da gente ter discernimento, ter lucidez para a nossa convivialidade diária, né? Com quem que eu convivo, de que modo eu convivo, qual a melhor maneira de eu conviver, quais consciências estão participando da minha convivialidade, quem eu trago, quem eu encaminho para a minha TENEPS, quais consciências eu preciso evocar. Isso tudo compõe uma interconviviologia lúcida. Então, pelo menos se a gente não consegue ainda manter isso numa rotina, porque isso é difícil, é lógico, pelo menos que o item, o tema, né, é aquilo que a gente sabe. Às vezes a gente não consegue praticar, mas se a gente se preocupa, pelo menos teoricamente, já é um primeiro passo, não é verdade? Se a gente insere no nosso holopensene um conceito teórico que a gente não consegue praticar ainda, o primeiro passo para a gente conseguir praticar é inserir na nossa holopensenidade essa teoria. Isso vai fazendo com que a gente vá mudando o nosso padrão pensênico, até que um dia a gente consegue colocar em prática. Agora aqui na Fatologia, página 22, segunda e terceira linha, de baixo para cima, você pode comentar a respeito da verbação depurada e também da racionalidade despertogênica? Olha, a verbação depurada
Se você tem paradisconfiômetro, está intimamente ligada a uma verbação depurada. Por exemplo, a verbação é aquela questão de você primeiro fazer as coisas e depois você falar. Então, depurada no sentido de você cada vez mais ter verbação, né? Cada vez mais você não ser uma pessoa de muita conversinha, né? Não tem aquela pessoa muito gogozinho, muito ficar se achando e falando muito. E geralmente essa pessoa não tem desconfiômetro. Eu penso assim, aquela pessoa que é muito gogó, que é muito espumona, assim, é muito fácil aconteço, ela não tem muita verbação. Então a proposta é, se a pessoa passa a buscar ter mais verbação, depurar esse senso de verbação, ela vai tender a desenvolver o paradisconfiômetro, né? Nesse sentido que eu coloquei aqui. Agora, na paradoxologia, poderia falar acerca do paradoxo da autovivência do constrangimento para melhorar e também o paradoxo da consim, super desconfiada, mantendo mega confiança na equipe extrafísica. Então, vamos lá. Esse primeiro paradoxo da autovivência do constrangimento para melhorar é que do constrangimento aqui no sentido da pessoa ter... A gente pode considerar o constrangimento aí lato sensu, né? Tanto sendo a pessoa tendo uma coerção, uma coação externa e ela ficando mais constrangida, tanto a pessoa sentindo um desconforto, sentindo um certo embaraço, ou um certo encabulamento. Eu penso que, ao mesmo tempo que a pessoa tem esse constrangimento, isso pode ajudar a pessoa a melhorar. Ao mesmo tempo, a melhorar no sentido dela ter mais desconfiômetro, né? Quando a pessoa tem um certo embaraço, assim, ela se sente constrangida por ter agido de uma maneira não muito boa, por exemplo, aquilo ajuda a pessoa a melhorar. Então, é um paradoxo nesse sentido. Coage, constrange, dá mal-estar, mas leva para frente. Pode levar para frente, né? A melhorar aí o paradisconfiômetro. E aí o outro, essa questão da consciência super desconfiada, né? Mantendo mega desconfiança. Isso é uma realidade, não é verdade? A pessoa pode ser super desconfiada, ela pode ser bem linkada assim, no princípio da descrença, e ela pode manter uma mega confiança, assim, bem homeostática na equipe extrafísica. É um paradoxo, porque a pessoa é muito desconfiada em geral, mas diante das vivências dela, né, da desenvoltura, né, e também da questão do próprio princípio da descrença e da inteligência evolutiva, ela compreende a importância da escala evolutiva e do max-mecanismo, né, interassistencial, e ela passa a ter uma mega confiança na equipe extrafísica. Então, isso também é um paradoxo, né? Agora, aqui na paradoxologia também... já falei, é o constrangimento para melhorar. Agora, sobre na fatologia, de baixo para cima, na sexta linha, a sabedoria das intervenções oportunas. Você poderia comentar, se possível, com exemplos? Os exemplos, a gente tem exemplos bem felizes aqui, na nossa vivência, por exemplo, aqui no tertuliário. Por exemplo, quando o professor Valdo fazia as intervenções dele nas nossas tertúlias, até a gente sendo verbetógrafo, nas nossas colocações, né? E também nas mini-tertúlias, eu acho que ele é o maior exemplo, não tenho dúvidas disso. Mas também eu vejo muitos colegas verbetógrafos aqui defendendo verbetes, e eles fazem intervenções muito oportunas, por exemplo, diante de algumas perguntas, algumas críticas, às vezes heterocrítica, às vezes até mais pesada, mais difícil de ser debatida, né? E a pessoa é super oportuna, né?
fazendo atares. Você vê assim uma atares direta, assim, no tertuliário acontece muito isso. Pessoa super amparada, ela vai ali em cima do ponto e quem pergunta ou quem debate fica bem satisfeito, né, com aquela resposta. Você pergunta também sobre na parafatologia sobre a possibilidade da maxifraternidade entre consciens e consciexis. Então, a maxifraternidade é um sonho de consumo para todos, não é verdade? Então, se existe paradesconfiômetro, há uma tendência maior a pessoa poder desenvolver a maxifraternidade, a ela conviver com maxifraternidade. Porque não existe parafraternidade sem desconfiômetro. Como? É muito renquen, na verdade. Você não consegue nem saber se colocar perante os outros. Não posso dizer que não existe, mas é mais difícil, né? Uma maxifraternidade assim, muito incipiente. Então, quanto mais a gente exercitar esse conceito de fraternidade, e pensando multidimensionalmente, pensando nessa possibilidade da gente convergir, da gente ajudar a maxifraternidade, ajudando os amparadores, ajudando as consciências a serem assistidas, e as conscientes também, mais a gente vai desenvolver o nosso paradesconfiômetro. E quanto mais a gente desenvolve, mais a gente qualifica, né? E trabalha aí na Max para ser mais fraterno. Agora, na binomiologia, você fala do binômio autodesconfiômetro, heterodesconfiômetro. Eu quis chamar a atenção aqui para os dois tipos de desconfiômetro. Eu tenho meu autodesconfiômetro, né? Meu, é pessoal, diz respeito às minhas posturas, às minhas atitudes, e tem o desconfiômetro dos outros, é o que eu percebo do desconfiômetro dos outros. Por que eu coloquei esse binômio? Porque o meu autodesconfiômetro também ele precisa dialogar com o desconfiômetro dos outros. Quanto mais eu consigo perceber que a outra pessoa tem desconfiômetro ou que a outra pessoa não tem desconfiômetro, eu preciso ajustar o meu também, tá certo? Então, eu lidando com uma pessoa que não tem, que eu já sei que ela, comigo pelo menos, ela não tem desconfiômetro, dependendo da situação, em algumas coisas, ela já mostrou, em algumas situações, que ela não tem desconfiômetro para alguns assuntos, eu já vou ligar o meu desconfiômetro também. E ao contrário também. Se eu sei que a pessoa tem muito desconfiômetro comigo, eu vou também tentar, pelo menos, ter com ela, né? Ser mais, melhorar, né? Porque eu já sei que eu prejudiquei aquela pessoa. Às vezes a gente sabe que a gente não teve desconfiômetro com os outros. Que a gente foi intrusivo, que a gente assediou a pessoa, ou a pessoa mais de uma. Então, aí você também já tem que se posicionar de uma outra maneira, né? Então, esse diálogo ele é bem importante. E só concluindo aqui, ele tem relação também com o binômio autoconfiança, heterodesconfiança. O paradesconfiômetro, ele está totalmente relacionado com essa questão da minha autoconfiança, ou seja, da autoconfiança que eu tenho em relação às minhas possibilidades, a maneira como eu me manifesto. E, então, assim, se eu tenho mais autoconfiança sobre algum tipo de manifestação minha, eu tenho um tipo de autodesconfiômetro, certo? Então, assim, vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro para a nossa amiga teletertuliana. Se eu sei que eu tenho, que eu tenho um trafor, eu tenho um determinado trafor. Por exemplo, eu tenho muito conhecimento sobre um determinado assunto e eu vou dar uma aula sobre aquele assunto. Então, eu não preciso ficar tão preocupada e ficar tão antenada
no meu desconfiômetro sobre aquele assunto e sobre a minha relação com ele e com as outras pessoas. Porque aquele tema eu já escrevi sobre, eu já li, eu já debati, eu tenho ele como um trafora, eu conheço. Ele é tranquilo, ele é muito tranquilo comigo, para mim. Agora, se eu vou abordar um tema que ainda é um trafar meu, ou que eu não sou muito bem resolvida, se eu não tenho autoconfiança em relação àquilo, ou se a minha autoconfiança ela é pequena, eu tenho que ter muita desconfiança e tenho que ter muito desconfiômetro para lidar com aquilo. Porque a minha tendência é escorregar na casca da banana. A tendência é eu ser mais emocional, eu querer enfiar os pés pelas mãos, eu tentar escorregar na casca da banana. E aí também eu tenho que ter mais desconfiança em relação aos outros, ou eu preciso considerar isso, para eu me posicionar de uma maneira mais equilibrada, né? É mais ou menos por aí, tá? Esse binômio. Agora, esse binômio ele é ultra rico, né? Dá para você fazer N associações, né? Aqui a gente não tem muito tempo, mas é mais Dulce, ou menos isso. Como é que você amplia essa questão da relação do paradesconfiômetro com a autoconfiança? Pois é. Você sabe, Isabel, que eu já estou no meio de um outro verbete que eu achei que eu precisava escrever, que eu estou denominando desconfiança nociva. Ele tem muito a ver com a autodesconfiança. Mas, enfim, voltando para a questão do paradesconfiômetro, é que assim, se você tem muita autoconfiança, isso também tem dois lados, né? Por isso que eu botei aqui em binômio, porque tem muita abordagem. Pois é, isso que eu queria... E você também tem muita autoconfiança, você tem que cuidar para você aí não ficar também se não achando. Pode, às vezes não tem desconfiômetro. Exatamente, porque Exatamente. você pode também se achar... Exatamente, você se achar e sair atropelando exatamente, todo mundo, isso que eu queria, né? porque às vezes a pessoa tem tanta autoconfiança, Exatamente. ela se acha e não tem perde o desconfiômetro, isso, né? Então, é um binômio complexo, né? Então, assim, a autoconfiança e a heterodesconfiança é porque também pode ter o excesso de autoconfiança, né? E a falta de heterodesconfiança. Pois é, mas aí a gente não pode dizer assim que essa autoconfiança é uma pseudo-autoconfiança. Porque se a pessoa tem uma autoconfiança mesmo, lúcida, com discernimento e tal, ela vai ter mais um equilíbrio nisso. Isabel, olha, a gente até outro dia estava discutindo essa questão de pseudo-insegurança, É porque assim... Autoconfiança você tem ou não tem sobre o que falta, na minha opinião? Falta você dosar como você se manifesta, porque se você tem autoconfiança, às vezes você pode estar equivocada de você ser tão bom sobre aquilo, né? Você tem autoconfiança, mas você pode estar equivocada. Um conceito errado sobre ela mesma. Então, assim, tem que cuidar disso, né? Daí entra o conceito, a ideia do desconfiômetro, né? Porque é isso também que muitas vezes vai levar a pessoa a não ter a pessoa se acha tanto, né? Eu acho até que eu coloquei aqui eu coloquei megalomania, a mania da pessoa se achar superior aos demais, né? Aí também tem a criticofobia, inibindo o uso do paradesconfiômetro, né? A pessoa... ela não tem autocrítica, então ela não tem autocrítica, ela tende a ter alguns outros conceitos sobre ela mesma que são assim equivocados, né? Então, agora aqui na quarta linha de baixo para cima, eu já comentei sobre a refratariedade. Como a gente está com pouco tempo, ele pergunta aqui sobre o paradesconfiômetro perante os amparadores extrafísicos, se essa acepção também se aplicaria na tenepse, quando o tenepsista se apega demais com pensenes deslocados. Com certeza. Perfeita a sua colocação. Totalmente intrusiva, né? Tá ótimo. Muito bom. Muito boa lembrança.
e também sobre os ensaios a pré-intermissiologia, se eu poderia explicar. Olha, a relação aqui, a ideia que eu tive em relação a esse tema da pré-intermissiologia é que a pré-intermissiologia é a gente se preparar aqui na dimensão intrafísica, na condição de intermissivista, se preparar para ser líder interassistencial na próxima intermissão. Então, a questão de resgatar os nossos desafetos do passado, que a gente deixou para trás, e a gente ter essa condição de liderança nesse sentido, né? A proposta feita pelo professor Valdo Vieira é que a gente já tem capacidade de conseguir ser líder, no sentido da gente tomar a iniciativa, né? De fazer aquele resgate, de levar adiante aquelas empreitadas interassistenciais. Então, o desenvolvimento do paradisconfiômetro, ele ajuda nesse sentido. Eu chamei de ensaios porque aqui a gente está na dimensão intrafísica, não é isso? A gente só vai se manifestar projetado aqui, mas certamente para fazer assistência, para ser líder e fazer assistência nas baratrosferas, enfim, nas dimensões mais patológicas e ajudar os nossos desafetos do passado, significa a gente saber conviver com eles, né? Não ser intrusivo, ter paradisconfiômetro para lidar com essas pessoas, senão a gente imagina, se não tiver esse, como vai fazer assistência? Fica difícil, né? Então, por isso que eu fiz a relação de ser um ensaio. Eu penso sim, que se a gente desenvolver isso, passa a ser um bom ensaio, a gente começa a ter mais desenvoltura. E eu só vou comentar aqui rapidamente a frase enfática, nosso tempo esgotou. Fica para a próxima, tá? O nosso tertuliano aí fez várias perguntas, ele é um teletertuliano assíduo, nosso amigão aí, ajuda muito a gente aqui nas tertúlias diariamente. Então, só lembrando, né, que na frase enfática que eu coloquei, o desenvolvimento do paradisconfiômetro, ele conduz a consciência autocrítica à compreensão teática desses limites cosmoéticos da interconviviologia, em favor da homeostasia pessoal e grupal. Eu, sinceramente, eu penso que isso é algo, para mim, nessa minha atual existência, é algo muito importante de eu desenvolver, eu buscar essa homeostasia. Eu tenho a impressão que isso é uma cláusula minha, assim. Eu tenho essa pesquisa, praticamente uma cláusula pétrea, assim, da minha proexis, esse desenvolvimento de uma interconviviologia aí cosmoética. Então é isso, eu espero assim, que com esse verbete, a minha intenção foi justamente de contribuir para a gente pensar, enfim, refletir e buscar desenvolver esse atributo, né? No fundo é uma espécie de atributo, né? Esse uso aí desse pacote para desconfiômetro. Então, pessoal, nosso tempo se foi. Eu agradeço demais a presença de vocês, aí as energias, as contribuições e dos nossos teletertulianos também. Até a próxima tertúlia. Muito obrigada a todos e vamos aos nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Maria, com o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia. Boa tarde a todos. Em nome da Extracons, convido para o curso PEP, Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, que oferece ferramentas para o desenvolvimento parapsíquico através da aplicação das principais técnicas da extraterrestriologia. Essa nova especialidade conscienciológica desafia o pesquisador à interação parapsíquica com a diversidade consciencial cósmica. O PEP terá 2 módulos. O primeiro módulo, Fundamentos da Extraterrestriologia, que acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto. O segundo módulo, Construtos Extraterrestriológicos, acontecerá no dia 5 e 6 de setembro.
O curso é presencial e também em EAD, ensino à distância. O presencial será no discernimento, na sala da Extracons. No domingo também, para os moradores de Foz, teremos o Cine Debate com o documentário Implantes Alienígenas. Será às 19 horas no discernimento. Obrigada. Para amanhã, teremos 2 eventos no Tertuliário. Pela manhã, o Círculo Mental Somático número 177, com o tema Superação do Paratrauma. E à tarde, a tertúlia com verbete será Interação, Energossomaticidade, Projetabilidade. Especialidade Projeciologia e a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.